Oi, eu sou a Amanda, da Universidade Federal do Tocantins, do campus de Arraias. Agora eu vou começar a minha apresentação sobre produtos notáveis. Vamos falar sobre produtos notáveis e, primeiramente, vamos relembrar o que são monômios e polinômios, que vocês estudaram no 8º ano. Um monômio, ou termo algébrico, é toda expressão algébrica representada apenas por um número, por exemplo, 6, 2 e 5, ou apenas por uma variável, por exemplo, x, y ou z, ou por uma multiplicação de números e variáveis. Alguns exemplos. 3x, né, o 3 é um número e o x é uma variável. 7y, x ao quadrado, ABC, isso é a multiplicação de 3 variáveis, e 4x. Já um polinômio é qualquer adição algébrica de monômios. Então, eu vou adicionar vários monômios, 2 ou mais, e vou ter um polinômio. Exemplos: AB mais x ao quadrado mais 3x. Então, eu adicionei AB com x ao quadrado e 3x. 9z mais 3y, 3x mais 2y menos x ao quadrado mais y ao quadrado. Nota que aqui tem uma subtração, mas uma subtração também é uma adição. Eu estou adicionando o número menos x ao quadrado. Então, eu estou adicionando a minha expressão, esse número. Y menos 2x, então, alguns exemplos. Uma expressão algébrica também pode representar áreas de figuras. Vamos ver como isso acontece. Aqui tem uma figura, né, que são um retângulo e um quadrado. A área do retângulo 1, vamos ver se vocês lembram, é base vezes a altura, né, a área de um retângulo. Então, aqui temos A e B. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui. Aqui temos A vezes B. Então, a área do retângulo 1 vai ser AB. E do quadrado 2 vai ser x vezes x, ou x ao quadrado, porque os lados do quadrado são iguais. Então, podemos fazer direto x ao quadrado. E como vai ser a área total dessa figura? Eu vou somar as áreas das duas figuras e eu vou ter a área total da figura inteira. Então, vamos lá. Como é que vai ficar? A primeira AB e a segunda x ao quadrado. Então, a área total vai ser AB mais x ao quadrado. No cálculo algébrico, alguns produtos aparecem com muita frequência. Vamos ver alguns. Produtos são multiplicações, né? Você vai multiplicar os fatores, chamamos de produtos, o resultado. X mais y vezes x mais y, ou x mais y ao quadrado. Isso é o quadrado da soma de dois termos. Então, você vai ter dois valores numéricos aqui. Lembrando que o x e o y, eles representam valores numéricos. Então, são variáveis, eles podem variar. Então, aqui, por exemplo, se fosse 3 mais 4, podia ser 5 mais 7. Colocamos duas variáveis aqui para representar números. Então, isso aqui é o quadrado da soma de dois termos. Temos também o quadrado da diferença de dois termos, né? X menos y ao quadrado. Temos também o produto da soma pela diferença de dois termos. Então, aqui você vai multiplicar a soma de dois números vezes a diferença desses mesmos dois números. Pela importância que essas multiplicações têm no cálculo algébrico, esses produtos são chamados de produtos notáveis. Então, você deve lembrar deles, da importância deles, eles são notáveis. Vamos começar aqui. O quadrado da soma de dois termos. Vamos ver um por um. Algebricamente, podemos resolver. Então, o resultado vai ficar x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Então, relembrando, sempre que você tiver uma expressão desse tipo, dois números, a soma deles sendo elevada ao quadrado, você já conclui que o resultado vai ser esse. O quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Geometricamente, a gente pode fazer isso também. Encontrar a resposta pela área de um quadrado de lado x mais y. Esse quadrado aqui, ele pode ser visto também como a soma, né, de um quadrado menor, dois retângulos, um quadrado maior, dois retângulos e um quadrado menor. Vamos ver como isso acontece. Só um momento. Aqui, olhando, a gente pode decompor esse quadrado maior assim. Esse quadrado aqui, o lado dele vale x. Então, vamos lá. Primeiro, nós queremos saber quanto é x mais y elevado ao quadrado. Isso aqui é a área de um quadrado, né? Se esse quadrado tiver o lado x mais y, essa conta vai ser a área desse quadrado. Então, aqui temos um quadrado maior de lado x mais y. Aqui. Porque essa parte vale x e essa y. Então, esse lado é x mais y. Mas esse quadrado ele pode ser visto assim também. Então, ele vai ser a soma desses menores. Esse quadrado tem um lado x, então a área dele vai ser x ao quadrado. Aqui, temos aqui. Esse retângulo tem lados y e x, então a área dele é xy. Esse quadrado também. Então, aqui temos dois
quadrado não, retângulo. Aqui temos dois retângulos com áreas x, y, e aqui um quadrado menor de área y ao quadrado, porque o lado dele mede y. Então, fazendo essa soma, a área desse quadrado maior, de lado x, y, vai ser a soma da área das figuras menores. Então, essa área aqui, x ao quadrado, mais duas vezes essa área, porque temos dois iguais. Então, podemos escrever 2xy, né? Aqui somamos esse xy com esse xy, 2xy, mais y ao quadrado. Então, vamos ter a área, portanto, dessa forma. Tá aqui explicado, né? Porque a gente tem esse produto notável respondido assim. Agora vamos ver o quadrado da diferença de dois períodos. Algebricamente, fazendo o cálculo, a gente pode responder assim. Então, o resultado aqui, repete x ao quadrado, somando aqui 2xy, né? A soma com sinais iguais, continua o mesmo sinal, e mais y ao quadrado. Podemos resolver geometricamente também, usando a área de um quadrado de lado x menos y. Vamos ver aqui como isso acontece. Aqui temos um quadrado maior, medindo x, mas queremos x menos y ao quadrado. Então, a gente quer somente a área desse quadrado aqui. Então, lembrando que esse quadrado está incluso em um quadrado maior, qual vai ser a área dele? Vamos ver. Aqui mede x menos y, aqui também, né, ao lado dele. Então, queremos a área desse quadrado. Qual vai ser? Vamos ver. Vamos fazer a subtração. Esse quadrado maior, ele tem a área x ao quadrado, porque o lado dele mede x. Então, vai ser x ao quadrado menos, né, menos, queremos só esse quadrado aqui, então vamos ter que subtrair o restante, menos a área desse retângulo aqui, que tem o lado y, e x menos y. Por que x menos y? Porque essa parte maior mede x, e essa menor mede y. Então, subtraindo o y dessa parte, sobrou essa. Então, essa parte é x menos y. Então, a área desse retângulo, y vezes x menos y. A área desse retângulo aqui também, y vezes x menos y. Então, vou pegar o quadrado maior, e vou subtrair a área desse retângulo e desse quadrado. Que eu vou ter o resultado que a gente procura, né? Então, menos, recapitulando, x ao quadrado, área do quadrado maior, menos a área desse retângulo, menos a área desse retângulo, menos a área desse quadrado, que é y ao quadrado, porque ele tem o lado y. Então, vamos ver aqui como ficou. Então, a área de x menos y, que teve um erro de digitação, x menos y, ao quadrado, do nosso cálculo. Então, vai ficar x ao quadrado menos 2xy, né, que eu somei aqui, menos xy com menos xy, mais y ao quadrado. Então, isso foi o que nos restou. Então, sempre que tiver uma multiplicação do tipo x menos y ao quadrado, lembrando que x e y pode ser quaisquer números, então, a gente vai saber que o resultado é o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Agora, vamos ver o produto da soma pela diferença de dois termos. Algebricamente, a gente pode resolver assim. Então, o resultado vai ser x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, sempre que vemos uma expressão algébrica dessa forma, x mais y vezes x menos y, o resultado vai ser x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. É bem importante lembrar disso, porque isso facilita em cálculos. Quando você tem uma equação muito grande, muito extensa, você pode reduzir ela para encontrar algum valor, algum resultado que você queira, ou para facilitar as coisas. A gente pode geometricamente resolver isso também, com a área de um retângulo de lados x mais y e x menos y. Por que um retângulo? Porque um retângulo, ele tem a base e a altura diferentes. Já um quadrado, os lados dele são iguais. Então, a gente aqui vai usar um retângulo. Primeiro, vamos ver aqui, três medidas para construir esse retângulo. X, essa maior, y e x menos y. Aqui, vamos construir esse retângulo. Um lado dele vai ser x mais y, vou colocar aqui. E o outro lado vai ser x menos y. Tá? Pronto, temos um retângulo. Mas ainda assim, a gente não tem como visualizar a resposta. Então, vamos fazer uma mudança aqui. Vamos transformar esse retângulo de forma que apareça um quadrado aqui, um quadradinho menor. Agora vamos entender por quê. Olha aqui. Bom, esse é o mesmo retângulo que a gente tinha anteriormente. Então, vejamos que aqui apareceu um quadrado, né? Se a gente completar aqui, a gente tem um quadrado.
Não tá muito bonitinho o desenho, não, mas eu creio que dá pra entender. Não tá muito certinho, não, mas dá pra entender sim. Tá. Então, aqui a gente ficou com um quadrado maior. Qual que vai ser a área desse retângulo? Vai ser x, né? Lembrando que, ó, que temos aqui a medida x, que a gente tinha anteriormente. A gente só rearranjou esse retângulo na forma de um quadrado. Então, essa medida x, qual que vai ser o resultado? Vai ser a medida desse quadrado maior, né? A gente formou um quadrado, menos esse quadrado menor. E quanto que mede esse quadrado menor? Temos a medida aqui. Y. E aqui mede x menos y. Né? Então, x mais y vezes x menos y vai ser a medida desse quadrado maior, né? De lados x ao quadrado, menos a medida desse quadrado menor, a área desse quadrado menor, que vale de lado y. Então, provamos aqui o que a gente já demonstrou algebricamente, lembram? Então, x mais y vezes x menos y, x ao quadrado menos y ao quadrado. Igual temos aqui. A medida dessa figura aqui, em roxo, que era um retângulo, né, a gente só arrumou de forma que a gente pudesse encontrar a resposta. Vai ser x ao quadrado, todo esse quadrado aqui, menos esse valor aqui. Então, a gente encontrou essa medida aqui. Y ao quadrado. Vamos para o próximo. Cubo da soma de dois termos. Aqui. A gente pode desdobrar esse cálculo em dois fatores, né? Lembrando as propriedades de potência, né? Aqui é como se tivéssemos o 1, está elevado a 1, e aqui está elevado a 2. Então, propriedade de potência, conserva a base e soma os expoentes. Então, a gente só deu uma arrumadinha aqui para aparecer o que a gente quer. Então, fazendo essa multiplicação, aqui, primeiro, apareceu já um produto notável. Então, a gente vai usar ele para resolver esse. Então, x mais y ao quadrado, a gente já sabe qual que é, né? É x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. A gente resolveu anteriormente. Então, resolvendo esse daqui, deu um produto notável já conhecido. Então, a gente só vai fazer... Então, aqui, a gente soma os termos semelhantes. Qual vai ser? Aqui. Repete o x ao cubo, porque não tem ninguém para somar. Aqui a gente repete. E vamos somar os termos semelhantes. Xy ao quadrado mais 2xy ao quadrado. Aqui no xy é como se tivesse 1. Então, somando 1 com 2, 3. Então, aqui está a soma. Agora esse aqui. 2 ao quadrado y mais x ao quadrado y, que é como se tivesse 1. Então, vai ficar 3x ao quadrado y. E aqui, esse y ao cubo também não tem com quem ser somado. A gente só repete. Então, ficou assim. Sempre quando tiver o cubo da soma de dois termos, o resultado vai ser essa expressão algébrica. Então, é um pouco mais complicada de gravar, né? De memorizar, mas é importante. Agora vamos para o cubo da diferença. A gente fez o cubo da soma, agora vamos fazer o cubo da diferença. É basicamente o mesmo processo. Então, a gente decompõe aqui ao cubo em uma multiplicação de fatores, né? Elevado a 1 vezes ao quadrado. Então, a gente já sabe esse produto notável aqui também, x menos y ao quadrado, né? Que é esse aqui. Então, a gente só repete o x menos y e vamos fazer a multiplicação. Então, somando os fatores comuns, aqui, 2xy ao quadrado mais xy ao quadrado dá 3xy ao quadrado, né? E aqui, menos 2x ao quadrado y menos x ao quadrado y dá menos 3x ao quadrado y. E repetindo aqui, os dois fatores que não tem com quem somar. Então, sempre que tivermos algo desse tipo, lembrando que x e y são variáveis. Então, o resultado vai ser essa expressão algébrica. Agora, vamos fazer uma atividade envolvendo essas demonstrações, né? Esses produtos notáveis que foram ensinados. Então, eu mando, essa atividade vai ser pelo Google Forms, então eu mando o link aqui no chat para os alunos, e eles respondem. Eu dou alguns minutinhos para eles tentarem responder, e se tiverem dúvidas, eu respondo as dúvidas. A segunda, e vamos continuar a apresentação. Agora, a gente vai aprender a fatorar polinômios. O que é isso? Vamos ver um exemplo aqui. Como podemos escrever o número 90 utilizando a multiplicação? O 90 ele pode ser 2 vezes 45, 3 vezes 30,
5 vezes 18, 6 vezes 15, 9 vezes 10, ou 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5. Então, tem várias formas que você pode fatorar o número 90. Então, fatorar é isso, você escrever um número em uma multiplicação de fatores. Então, você vai decompor esse número em multiplicação de fatores. Então, vamos ver algum tipo de fatoração. Tem a fatoração pela colocação de um fator comum em evidência. Vamos ver isso geometricamente. Aqui temos um quadrado de lados x e um retângulo de lado y e x. Então, a área desse quadrado, x ao quadrado, e a área do retângulo, xy. Somando as duas áreas, temos x ao quadrado mais xy. O que está comum aqui? A gente vê que tanto o quadrado como o retângulo tem um lado x. Então, esse x é o fator comum entre os dois. Então, a gente pode somando as áreas dessas figuras, vamos aqui juntar os dois para ver o que acontece. Olha aqui, apareceu o que a gente quer. Juntando as duas áreas, a gente vai ter aqui um retângulo só agora. Então, a área desse retângulo vai ficar x, né? Que é esse lado, x vezes x mais y. Então, se tiver fator comum entre dois fatores, vou mostrar aqui mais uma vez, x ao quadrado. Aqui, esse x ao quadrado, ele pode ser escrito como x vezes x, né? E xy, o fator comum, é o x, vai ser x vezes y. Então, a gente tem o x nessa parcela e nessa, então a gente pode colocar ele em evidência, né? A gente pode multiplicar ele. Então, x aqui, o que sobrou de x ao quadrado, x. Então, quando eu multiplicar de volta x vezes x, eu vou ter o meu monômio original. Então, x ao quadrado e x vezes y, vou ter xy. Então, isso é fatorar colocando o fator em evidência. Agora vamos ver a outra fatoração, por agrupamento. Aqui temos a soma de áreas, né? Área de 4 retângulos. Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Tá simples, né? Vamos somar a área dos 4. AX mais BX mais AY mais BY. Então, aqui a área vai ser assim. Agora, vamos agrupar aqui de 2 em 2. Temos 4 áreas, agora vamos aqui, de 2 em 2. Como já aprendemos, colocando o fator em evidência, AX tem um X aqui, né? E BX também tem um X. Então, a gente pode colocar o X em evidência. Vai ficar somando a área dessas duas figuras, aqui, de cima, a gente vai ter x vezes a mais b. Fatoramos. E as de baixo também. A y, o fator comum é y, e by também tem o y. Então, a gente pode colocar o y em evidência. Então, aqui, escrevendo de outra forma, a área dessa figura vai ser a soma dessa área aqui, fatoramos, com esta outra área. Então, a área dessa figura vai ser x vezes a mais b, mais y vezes a mais b. A gente pode melhorar isso aqui ainda. Então, vamos transformar essas duas áreas em uma só. Aqui a gente pode colocar em evidência novamente. Aqui temos dois fatores. Então, aqui está multiplicando o x por a mais b e o y por a mais b também. Então, o fator comum aqui é o a mais b e aqui também o a mais b. Então, eu posso colocar isso em evidência novamente. Então, a área dessa figura vai ser a mais b, que eu coloquei em evidência, vezes o que ele está multiplicando. Está multiplicando x e o y. Então, vai ser vezes x mais y. Agora, vamos fazer, novamente, uma atividade envolvendo essas duas fatorações. Vamos continuar a apresentação. Então, aqui, vamos fatorar a diferença de dois quadrados. Como a gente faz isso? Aqui, temos a diferença de dois quadrados, x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, a gente pode fazer uma subtração aqui. A gente vai pegar um quadrado maior, esse quadrado de lado x, esse quadrado de lado x, e vai subtrair um quadrado menor de lado y, aqui mostrado. Então, vamos ver como isso vai funcionar. Então, vamos subtrair isso daqui. O que a gente procura é a área do quadrado maior menos a área desse quadradinho menor. Então, a gente ficou com a área dessa figura aqui. A gente pode arrumar essa figura aqui também. Ó, aqui, eu só agrupei aqui. Tinha uma diferença de tamanho, mas foi erro de desenho. Então, eu só agrupei. Então, vamos lá. Inicialmente, a gente tinha
x ao quadrado menos y ao quadrado. Vamos ver quanto que dá isso, né? Eu agrupei aqui novamente e deu um retângulo, aquela figura que tinha sobrado. Então, esse retângulo, a área dele vai ser o resultado que a gente procura, né? X, essa parte aqui vale x, e essa parte vale y. E essa parte vale x menos y. Aqui. Então, a área que a gente procura, o resultado aqui, vai ser a área desse retângulo. A gente só arrumou ele, reorganizou de forma a aparecer o que a gente queria. Então, x ao quadrado menos y ao quadrado é a mesma coisa que x menos y vezes x mais y. Então, a diferença de 2 quadrados ela pode ser escrita dessa forma também. Aqui, vimos o porquê, né? Tínhamos um quadrado maior aqui. E a gente queria a área desse quadrado maior menos esse pequeno quadradinho aqui. Então, aqui, dá para visualizar novamente o que eu fiz. Tinha um retângulo aqui, eu só mudei de lugar. Então, tinha esse quadrado maior, que valia x. Então, x menos a área desse y aqui, a gente teve o resultado, né? Reorganizando aqui, a área desse retângulo de lados x menos y e x mais y. Então, x ao quadrado menos y ao quadrado é a mesma coisa que x menos y vezes x mais y. Agora, vamos ver a fatoração do trinômio quadrado perfeito. Os polinômios x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado e x ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado são chamados trinômios quadrados perfeitos. Trinômios porque possuem 3 termos. Quadrados perfeitos porque o primeiro representa o quadrado de x mais y e o segundo representa o quadrado de x menos y. Então, sempre que tivermos essa configuração, vamos ter trinômios quadrados perfeitos. Agora, vamos ver como que descobre isso, se um trinômio é quadrado perfeito ou não. Esse exemplo aqui, x ao quadrado mais 8xy mais 16y ao quadrado. O primeiro termo, ele tem que estar ao quadrado. E o segundo também. Você tem que enxergar um quadrado aqui. Então, x ao quadrado é x ao quadrado, né? O x está elevado ao quadrado. E o 16y ao quadrado é o 4y que está elevado ao quadrado. Então, feito isso, temos 2 quadrados. Ok. Agora, a gente multiplica por 2, né? O produto dessas duas raízes. Então, aqui, a raiz de x ao quadrado é x e a raiz de 4y ao quadrado é 4y. Porque, relembrando, quando você tem raiz e potência de ordem 2, você pode cortar, né? Então, um número elevado ao quadrado com sua raiz, ele é o mesmo número. Então, vou multiplicar por 2, o x e o 4y, deu 8y. Se esse resultado aqui for o segundo termo, mostrando aqui, vamos aqui, o segundo termo, eu multiplico por 2. Aqui. Então, aqui, multipliquei por 2, deu 8xy. Então, se der o segundo termo, então, é um trinômio quadrado perfeito. Primeiro, então, vamos ver. Como saber se é um trinômio quadrado perfeito? O primeiro e último termos tem que estar ao quadrado, né? Tem que ter um quadrado. E multiplicando esses termos, o resultado tem que ser o segundo termo da nossa expressão. Vamos ver aqui. Agora, como fatora isso? Lá no comecinho, a gente tinha visto que quando temos algo do tipo, é o quadrado dessa soma. Então, vamos fatorar isso. X ao quadrado mais 8xy mais 16y ao quadrado, que acabamos de fazer. X ao quadrado, né? X ao quadrado, aqui temos um quadrado. 16y ao quadrado, o quadrado é 4y ao quadrado. Então, multiplicando, deu 8xy, então é um trinômio. Então, a gente sabe que isso daqui vai ser a soma de 2 termos elevado ao quadrado. Então, você vai somar os 2 termos que você encontrou aqui, que tem quadrados, e elevar os 2 ao quadrado. O segundo aqui, vamos fatorar essa expressão. A elevado à sexta menos 10a elevado à terceira b mais 25b ao quadrado. Então, a elevado à sexta é o mesmo que a elevado à terceira ao quadrado. Então, a gente pode decompor isso aqui em um quadrado. Temos que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes não está implícito. Então, a elevado à sexta, inicialmente olhando aqui, não é um quadrado. Mas você pode fazer essas manobras aí, conhecendo as propriedades de potência. Então, aqui eu posso decompor dessa forma. Porque quando eu multiplico esse expoente, o 3, por 2, dá a elevado à sexta. E o 25b ao quadrado é como se a gente tivesse o 5b ao quadrado. Então, você multiplicando 5b por 5b, você vai ter 25b ao quadrado. Então, temos 2 quadrados aqui, né? Então, vamos multiplicar eles 2 vezes a elevado a 3 vezes 5b, que dá 10a terceira b. Então, é o segundo termo aqui. Então, trinômio quadrado perfeito. E fatorando ele, vamos ter a diferença de 2 cubos. Por que aqui a gente teve a soma e aqui a gente teve a diferença? Pelo sinal do segundo termo. Então, aqui, nessa primeira expressão, o segundo termo estava positivo, mais 8xy. Então, é a soma de 2 quadrados. Soma de 2 números elevado ao quadrado. E, nessa segunda aqui, o menos 10 está negativo, então é a diferença. Então, o que vai determinar se é a soma ou a diferença de 2 números ao quadrado vai ser o sinal do segundo termo. Então, aqui vai ser a elevado a 3 menos 5b ao quadrado. Então, fatoramos aqui. Agora, vamos ver a fatoração da soma ou da diferença de 2 cubos. Já tínhamos visto inicialmente, né? Fizemos essa conta lá atrás. X ao cubo mais y ao cubo é o mesmo que x mais y vezes x ao quadrado menos xy mais y ao quadrado. Por quê? Porque fazendo essa conta de volta, a gente vai ter esse valor.
Então, fazendo aqui a conta. Então, essa é a forma fatorada. Sempre que quando você tiver a soma de dois cubos, ou a diferença, você vai ter a forma fatorada, né? Você lembrar que essa expressão pode ser escrita assim. Então, x ao cubo mais y ao cubo é o mesmo que x mais y vezes x ao quadrado menos xy mais y ao quadrado. E a diferença de dois cubos também, da mesma forma, só muda o sinal. Então, aqui, vamos ter o mesmo. Vai mudar o sinal aqui, que vai ser menos, e aqui vai ser mais. Então, essa é a forma fatorada. Agora, vamos ver se podemos fatorar mais de uma vez, né? Nem sempre você vai diminuir ao máximo a expressão fatorando só uma vez. Você vai ter que fazer isso duas vezes, como é esse caso aqui. X elevado à quarta menos 16. Como eu posso escrever isso? Aqui temos se a gente observar bem, temos a diferença de dois quadrados. Por quê? X elevado à quarta é o mesmo que x ao quadrado elevado ao quadrado. Concorda? Menos, esse 16 é o mesmo que 4 ao quadrado. Então, aqui fazendo, temos que perceber essas sutilezas. Então, temos a diferença de dois quadrados. A gente já fez isso, já provou isso, já demonstrou. Então, a diferença de dois quadrados é a soma vezes a diferença das variáveis. Então, aqui, essa expressão é o mesmo que x ao quadrado elevado ao quadrado menos 4 ao quadrado. Então, fatorando aqui, vamos ficar com x ao quadrado mais 4 vezes x ao quadrado menos 4. Então, a gente pode fatorar isso aqui mais uma vez. Vamos olhar aqui, esse x ao quadrado menos 4. Ele pode ser escrito como x ao quadrado, né? Aqui já temos o quadrado explícito. Menos o 2 é o mesmo que 2 ao quadrado. Então, temos a diferença de dois quadrados novamente. Então, vamos fatorar isso daqui. Então, x ao quadrado menos 4 é o mesmo que x mais 2 vezes x menos 2. A diferença de dois quadrados vai ser a soma pela diferença dos termos. Então, aqui, essa expressão deu origem a essa, né? E a forma fatorada vai ser essa. Então, essa expressão aqui, x mais 4, x elevado a 4 menos 16, pode ser escrita dessa forma. Aqui, outro exemplo. A ao quadrado b mais ab, a quarta b mais ab a quarta. Então, aqui temos um fator comum em evidência, qual que é? AB. Né? O AB está multiplicando tanto aqui no primeiro termo quanto no segundo. Então, temos um fator comum. A gente pode colocar o AB em evidência e repete o que esse AB está multiplicando. Aqui temos a soma de dois cubos, que apareceu aqui para a gente. Então, sabemos a forma fatorada, né? A soma de dois cubos vai ser. Então, repetindo, o fator comum AB em evidência, e a soma de dois cubos vai ser A mais B vezes A ao quadrado menos AB mais B ao quadrado. Então, a gente pode usar essa fatoração para resolver equações de segundo grau. Vamos ver por quê. Existe uma propriedade importante, válida para os números reais, que nos mostra aqui. Se x vezes y é igual a zero, então x é igual a zero ou y é igual a zero. Por quê? Se você tem dois números, que o resultado é zero, então um é zero, um desses números é zero, ou o outro é zero. Não tem outra forma. Considerando essa propriedade, usando os casos de fatoração, podemos resolver algumas equações. Como? Encontrando a raiz dessa equação. Vamos ver aqui. Temos a equação x ao quadrado menos 16 igual a zero. Qual a raiz dessa equação? Pela propriedade, se igual a zero, então um dos termos tem que zerar. Então, aqui a gente vê que x ao quadrado menos 16 é uma diferença de quadrados, porque é o mesmo que. Esse 16 é o mesmo que 4 ao quadrado, né? Concorda? Então, aqui temos a diferença de dois quadrados, podemos fatorar. Fizemos aqui. Então, para encontrar a raiz de x ao quadrado menos 16, que é igual a zero, a gente fatorou de dois fatores. Então, uma multiplicação que dá zero, ou o primeiro é igual a zero, ou o segundo é igual a zero. Então, temos como descobrir as raízes dessa função. Então, aqui, ou x mais 4 vai ser zero, ou x menos 4 vai ser zero. Então, isolando o x, a primeira raiz dessa equação vai ser menos 4 e a segunda vai ser 4. Então, para descobrir raízes, a fatoração é uma forma excelente. E por último, vamos fazer uma avaliação final, né? Para avaliar mesmo, avaliar no sentido de ver se vocês entenderam quais são as dúvidas, para a gente sanar as dúvidas, uma avaliação final sobre